Para você ligado aqui no canal Abordo Notícias, onde você estiver com a gente, isso daqui se tornou polêmica. Alexandre de Moraes em fase de destruição total. Além de a população estar revoltada com tudo que está vendo, saiu pesquisa, maioria, mais de 70% da população não acredita em STF. A população perdeu a confiança, o STF perdeu a credibilidade. Agora aparece essa novidade nos Estados Unidos enfiando a Lei Magnitsky novamente contra o Alexandre de Moraes. Estava tudo bem até esses dias, né? O Alexandre de Moraes fazendo o que quer, são vários pedidos de prisão domiciliar para o Bolsonaro, o Alexandre negando todos, né? E joga lá na primeira turma. Aí eles referendam a decisão do Alexandre de Moraes, porque está todo mundo junto e misturado, Carmen Lúcia, Flávio Dino, Cristiano Zanin, todo mundo ali fechado com o Alexandre de Moraes. Essa é a grande verdade. Eis que a gente teve essa notícia aqui, ó. Tá vendo aí, explodindo aí? Moraes proíbe assessor de Trump de visitar Bolsonaro. Tá tudo na boa. O Moraes tá quietinho, né? Tava até quieto demais. Aí começou, tá bem, a situação de vir pra cá o tal assessor do Donald Trump. Nessa brincadeira, explode essa notícia aqui. Estados Unidos avalia reincluir Alexandre de Moraes na Lei Magnitsky. Aí o Moraes vai lá e pediu informações. Já tinha autorizado o Darren Beard de fazer a visita ao Jair Bolsonaro. Aí, quando explodiu esta informação, ele foi lá e meteu essa daqui, ó. Moraes pede informações sobre a visita de assessor de Donald Trump. O ministro quer saber se Darren Beard, do Departamento de Estado, tem agenda diplomática no Brasil e se solicitou um encontro com o ex-presidente Bolsonaro. Mas ele já não tinha autorizado, Fábio? Tinha. Aí ele foi lá e desautorizou. Ele tinha autorizado o cara vir conversar com o Bolsonaro. O cara que quer que a Lei Magnitsky arregasse o Alexandre de Moraes. Aí você imagina, tá? Eu não sei o conteúdo da conversa, mas esse cara ia ver presencialmente o que estaria acontecendo com Jair Messias Bolsonaro. Como seria esta visita e o conteúdo da conversa? Explode. Estados Unidos quer retornar a Lei Magnitsky contra o Alexandre. Ele já tinha autorizado. Ele autorizou num dia que o Darren Beard parece que não estaria no Brasil. Mas se esse cara tivesse bem a fim de falar com o Bolsonaro mesmo, era só ele adiar os compromissos dele e já estou aqui, vou ficar mais um dia e conversar com o Bolsonaro. E aí, meus queridos, eis que o Alexandre chega e joga uma bomba, pediu essa tal informação, e aí o que aconteceu? Ele pediu para o Itamaraty. O Itamaraty disse que visita de assessor de Trump a Bolsonaro pode causar indevida ingerência. A resposta foi enviada ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, após o pedido do relator na quarta-feira. Olha que loucura nós estamos vivendo, até onde o desespero tomou conta do coraçãozinho de Alexandre de Moraes. Como assim? Eu até trouxe aqui no nosso outro vídeo o pessoal lá do Metrópolis, né? Caramba, o Alexandre de Moraes liberou o cara que vai vir sentar com o Bolsonaro. O cara que já fez várias publicações em público. O cara que quer que o Donald Trump dê outra canetada contra o Alexandre de Moraes. E aí, meus queridos, ele entrou em modo de destruição, tá? Entrou em modo de destruição. E é óbvio, né? É óbvio que após ele pedir essas informações, aqui,
Isso daqui é parceiro, meus queridos. Itamaraty é Mauro Vieira. Vocês sabem muito bem de quem eu estou falando, tá? Mauro Vieira foi lá e meteu essa. Foi lá e disse, não, presta atenção. Veja bem, tá? Olha só o que o Mauro Vieira disse. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, informou ao Supremo Tribunal Federal nesta quinta-feira, dia 12, que a visita pretendida por Darren Beattie, assessor de Donald Trump, ao ex-presidente Jair Bolsonaro, pode representar indevida ingerência nos assuntos internos do Brasil. No documento, Vieira argumentou que a visita de um funcionário de Estado estrangeiro a um ex-presidente da República em ano eleitoral pode configurar indevida ingerência nos assuntos internos do Brasil. A resposta foi enviada ao ministro Alexandre de Moraes, após pedido do relator, na quarta-feira, para que o Itamaraty esclarecesse a agenda diplomática do Darren Beattie, atual assessor do Departamento de Estado dos Estados Unidos da América. O Alexandre de Moraes foi lá e... Qual é? O que esse cara quer aqui? Aí depois, meus queridos, o que nós tivemos? O Alexandre de Moraes foi lá e falou, não. Aqui não. Não vem aqui pegar informações para enfiar a Lei Magnífica no meu bucho, não. De jeito nenhum. Aí essa repórter que tá aí, a Maria Clara Batista, ela é lá do portal Metrópolis, tá? E aí a gente vai destacar para você a reportagem explicando que o Alexandre de Moraes exterminou a visita do Darren Beattie. Rapaz, imagina esse cara ligando para o Marco Rubio. Imagina esse cara retornando para os Estados Unidos. O Alexandre de Moraes está querendo a Lei Magnitsky mesmo. Ele proibiu, tinha autorizado, depois desautorizou. Na tela. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, negou nesta quinta-feira a visita de Darren Beattie, assessor de Donald Trump, ao ex-presidente Jair Bolsonaro. No início da semana, Moraes havia autorizado a visita, que foi solicitada pela defesa do ex-presidente. Porém, o ministro mudou o entendimento após o Ministério das Relações Exteriores enviar um ofício informando que Beattie não tem agenda diplomática no Brasil e que seu visto de entrada no país é apenas para um evento privado. No documento enviado ao STF, o governo brasileiro também afirmou que o encontro poderia apresentar riscos de uma possível interferência externa em assuntos internos do Brasil. Ao reconsiderar a decisão e negar a visita, Moraes afirmou que a documentação de Beattie para entrar no Brasil não tem qualquer destinação vinculada à visita de Bolsonaro. O ex-presidente está preso no complexo penitenciário da Papudinha, em Brasília, onde cumpre pena de 27 anos e 3 meses de reclusão. Darren Beattie integra o segundo mandato de Donald Trump desde outubro de 2025 e atua na área de diplomacia pública e assuntos culturais e educacionais. No governo Trump, ele é responsável por propor e supervisionar as políticas dos Estados Unidos em relação ao Brasil. Para mais informações, acesse o portal Metrópolis e o nosso canal no YouTube. Tá aí então, meus queridos, a reportagem explicando tudinho, né? Ou seja, interferência internacional em ano eleitoral. Resumindo, o medo chegou com tudo, né? Mais uma vez, Alexandre de Moraes entrou em modo de destruição, tá? A cada dia que passa, nós estamos vendo as atitudes de Alexandre de Moraes e é desse jeito que a banda toca nesse país. O medo bateu as portas, né? Não adianta ficar no dia que recebe a Magnitsky, dar dedo do meio, não é? Essas coisas, gente, não podem ser esquecidas pela população, não. O ministro da Suprema Corte brasileira mostrando o dedo do meio para outro cidadão brasileiro, tá? Essas coisas não devem ser esquecidas, mas é de jeito nenhum. De maneira alguma, a população deve esquecer isso, tá? São os poderosos, muitas das vezes o nosso poder está apenas no voto, e a gente não consegue mudar muita coisa, não. Mas eu vou falar um negócio aqui para você. Eu ainda torço para que os planos do Jair Bolsonaro, os planos da direita, deem certo esse ano, porque nós vamos ver aí, de uma certa forma, a direita
indo firme e tomando, né, no voto a maioria do Congresso Nacional. E eu espero que isso aconteça, principalmente, sobretudo, lá no Senado. E eu vou falar um negócio aqui para você, tá? Eu vou ser bem sincero com você que me acompanha. Presta atenção nesse raciocínio que eu vou falar para você. Mais de 70% da população não acredita em STF. Muitos, atenção senadores, hein? Muitos desses senadores, esse ano, vai ter uma surpresa, porque eles, em dado momento, vão ter que se pronunciar se é ou não é contra impeachment de ministro da Suprema Corte. A população está caminhando para um rumo em que, independente de esquerda ou de direita, candidatos ao Senado, ao bater na porta do eleitor, o eleitor vai olhar para ele e vai perguntar: mas me diz uma coisa, o senhor ou a senhora é a favor do impeachment, por exemplo, do Alexandre de Moraes, se até lá não estiver já impeachmentado? Anotem o que eu estou dizendo. Impeachment de ministro da Suprema Corte vai virar pauta, não apenas da direita, mas sim nos três aspectos aí: centro, direita e esquerda. Vai anotando o que eu estou dizendo aqui para você. Senadores, esse ano vão ter uma surpresa na hora de bater palma na casa do seu João, da dona Maria, ou na hora que forem questionados em entrevistas, na hora que for falar com lideranças. Ah, mas o senhor não é a favor, né, de impeachment de ministro da Suprema Corte. Espere, a população vai tratorar esses senadores. E eu espero que cumpra-se a vontade do Bolsonaro, a vontade do PL, do próprio Valdemar da Costa Neto, a vontade do Flávio, a sua e a minha vontade, que é elegermos a maioria de senadores aliados ao nosso pensamento de que é preciso impeachment ministro da Suprema Corte. Tá? Aí eu tô vendo algumas pessoas comentando: a maioria da população nem sabe o que é STF. Meu filho, eu não sei onde você mora, mas tá bem? Pelo menos onde eu convivo e pelas pesquisas que a gente vê, tá bem? Não tô dizendo que eu convivo em alta sociedade, não, tá bem? Mas eu acho que você tá muito mal desinformado, viu, Alberto? Não é bem assim não, meu amigo. Vou te dar uma situação que você não conhece. Hoje, a população sabe os nomes dos ministros da Suprema Corte e não sabem os nomes dos jogadores da seleção brasileira, tá? Vou repetir para você. É mais fácil hoje você encontrar pessoas que sabem 4, 5 nomes de ministros da Suprema Corte do que 4, 5, 6 jogadores da seleção brasileira. Escuta só o que eu estou te falando, tá bem? Você pode até duvidar, aí é contigo, tá bom? E o nosso querido delegado Ramagem, que está autoexilado lá nos Estados Unidos e condenado, né, à prisão aqui no Brasil, ele partiu para cima aí do Alexandre de Moraes sobre essa questão aí da proibição, tá bem, da vinda do assessor de Donald Trump. A gente vai falar aqui, mostrar para você, né, comentar a fala do nosso querido delegado Ramagem, beleza? Essa grave ilicitude apontada pelo chanceler é mais um factoide de ataques ao Estado democrático, à soberania e, lógico, ao STF. Parabéns ao governo Lula e ao STF, unidos na errática diplomacia, redução de prestígio desastrosa, perda de influência no Brasil e também no cenário mundial. Foi o que disse aí o delegado Ramagem, tá? Ele que é deputado federal cassado, né? Ele reagiu à decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal que proibiu a visita do Darren Beatty, assessor especial sênior do Estado do governo de Donald Trump, sobre aí a visita, né, ao ex-presidente Bolsonaro
lá na Papudinha. Eu sei, meus queridos, que a situação ela vai, né, se agravando, ela vai só indo ladeira abaixo aí, tá bem? Nós estamos comentando aqui no nosso programa também a respeito disso daqui, ó. O Elon Musk, sobre o envolvimento de Alexandre de Moraes com o Banco Master, ele comentou: a prisão está a caminho. O embate entre o empresário e o ministro tem origem no polêmico inquérito das milícias digitais conduzido pelo STF. O Elon Musk foi mais uma vez para cima do Alexandre de Moraes e falou, né? Pô, o cara tá envolvido aí em corrupção, meu. Tá envolvido aí com esse banco, que é um banco corrupto, e espere, porque a prisão dele, não agora, mas está a caminho, tá? Presta atenção, mais informações chegando aqui no nosso programa para você que está ligado aqui comigo. Quem pode, Fábio, dar uma organizada em tudo isso? Quem pode pautar impeachment de ministro da Suprema Corte? Esse que aí está. Quem é ele? Davi Alcolumbre. Muitos de vocês chamam o cara de Batoré e às vezes eu fico, né, perdido aqui. Eu vou chamar o cara que já tem dois nomes, né? Geralmente é Davi Alcolumbre. Aí eu fico Alcolumbre, Davi, Batoré. Fico meio perdido aqui, tá? Mas esse daí é o cara que, por exemplo, não quer impeachment de Alexandre de Moraes e não quer a CPMI do Banco Master. Ele tem um aliado, tá? Lá na Alagoas, envolvido até o pescoço com o Banco Master, tá bem? É aquela questão da previdência do Estado, os caras aplicaram dinheiro no Banco Master e a casa caiu para um grande aliado do Davi Alcolumbre. E o medo dele? Qual é o medo do Davi Alcolumbre? Por quê, meu querido? Se eu tenho um amigo, ele se meteu em confusão, se meteu com coisa errada, né? A depender da situação, vai deixar de ser meu amigo. A depender da situação, continuará meu amigo, mas vai pagar o preço. E esse daqui não. Será que ele está blindando o amigo dele ou se blindando? Essa é a pergunta que eu faço para você. Quer deixar um comentário aí? Fique à vontade, comente agora, comente 20 e o que você está achando do programa de hoje, onde a gente pode melhorar, se você está gostando, se gosta aqui do nosso cenário, gosta do nosso estúdio e do nosso conteúdo. Se der, ajude e abençoe o nosso canal. Eu preciso de você, preciso dessa sua força aqui via Pix. O Pix está bem aqui, ó, abaixo do microfone o tempo todo, aqui nessa tela aberta, nessa tela fechada. Se você puder ajudar, tem aí no chat também. É só dar uma moral aqui e contribuir, colaborar com o canal do seu amigo Fábio Rodrigues, esse gordinho que vos fala. Polícia Federal flagra suplente de Alcolumbre com 350 mil em dinheiro. Acusado de fraudes em licitações no DENIT, empresário é monitorado por agentes ao deixar a agência bancária em Macapá. Ok, meus queridos. Eu vou te dar essa informação completa daqui a pouquinho, mas antes eu tenho um recadinho especial para você que sintoniza aqui o nosso canal, onde você estiver com a gente. Não saia, é rapidinho, tá bom? É pra gente já partir para aquela informação ali que eu já deixei no gancho. O cara, tá? Que é o homem responsável por não caminhar impeachment no STF e por não caminhar a CPMI do Banco Master. Se você sair agora, você vai perder o conteúdo, beleza? Fórmula para diabetes é um medicamento que vai te ajudar a controlar o diabetes. É um controle natural. Ele é 95% natural. Ele é um medicamento que é fitoterápico. Não tem efeitos colaterais. É uma fórmula com ativos selecionados. A pata de vaca, por exemplo, ela auxilia no controle da glicemia e também no metabolismo da glicose. A carqueja contribui para o funcionamento do fígado e ajuda no controle do açúcar no sangue. Dente de leão ajuda na desintoxicação do organismo e também no equilíbrio metabólico. Aí tem um outro aqui chamado Glimepiride AP, ativo que auxilia no controle
dos níveis de glicose. Os benefícios da fórmula: auxilia no controle da glicemia, suporte ao metabolismo, equilíbrio do organismo, uma fórmula manipulada com qualidade. Ô Fábio, como é que eu faço para adquirir esse medicamento que você está falando quase todos os dias aqui no canal? Todos os dias, quase todos os vídeos. O que você vai fazer? Eu vou colocar agora, para quem está no chat, um link que você vai clicar, vai abrir o WhatsApp, você vai falar diretamente com o Luiz. O Luiz, ele tem uma equipe que atende, por exemplo, farmácias que compram esse medicamento dele. Ele vende para todo o Brasil, para consumidor final e também para as farmácias. O que você vai fazer? Para você, ele vende direto. E outra, você não vai falar com IA, não vai falar com inteligência artificial, não vai falar com call center, você não vai ficar 2 horas no telefone. Você pode ligar ou mandar um WhatsApp pro Luiz, tá bem? Clica aí, gente, no link e dá um oi lá pro Luiz e ele vai te responder provavelmente daqui a pouco. Mas enquanto isso, você fica aqui curtindo o programa. Só dá um oi para ele para você não perder o contato dele. Ou você anota aqui ou pega o link. É só clicar no link que tá no chat, dá um pulinho lá no WhatsApp, fala: ô Luiz, boa noite, bom dia, boa tarde, e depois você volta aqui pra gente continuar o programa. E quando o Luiz te responder, você bate um papo com ele aí e conheça a melhor maneira para você controlar aí o seu diabetes, tá bem? É um medicamento manipulado de qualidade. Eu conheço, faço uso, minha mãe faz uso e realmente chegou uma hora que você tem que reduzir, porque ele realmente pega a sua glicose, joga lá no chão. Você deve conhecer a pata de vaca, carqueja, dente de leão, esses medicamentos naturais. Aí você fala: ah, Fábio, você já cantou a pedra, então eu vou ali e vou tomar o pata de vaca. Vai lá. Aí não tem carqueja, não tem dente de leão. Vou juntar tudo e fazer um chá. Rapaz, daqui a pouco você vai querer fazer, né? E aí, meus queridos, é um medicamento que realmente vai te dar resultado. Beleza? Não é crença popular, não. Tá bom? Medicamento testado e aprovado. Fala lá com o nosso querido Luiz, vai dar certo. Beleza? Já voltamos pra cá, meus amores. A Polícia Federal flagrou o suplente de Alcolumbre. O suplente de senador, para quem não sabe, é alguém que o senador escolhe a dedo para começo de conversa. Porque o suplente pode ser alguém que vai dar o tombo no senador e vai querer se tornar... Como é o nome do... Vai querer se tornar senador. Então, ninguém coloca suplente que não seja confiável. Por exemplo, eu conheci um senador em um estado que o suplente dele era o próprio pai dele, para você ter uma ideia, tá bom? A Polícia Federal flagrou o empresário Breno Chaves Pinto, segundo o suplente de presidente do Senado, Davi Alcolumbre, deixando uma agência bancária com 350 mil em espécie e entrando em um carro registrado em nome de uma empresa pertencente a primos do senador. O episódio consta em relatório do monitoramento da investigação que apura fraudes em licitações do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, no Amapá. Segundo o jornal O Globo, agentes passaram a seguir o empresário de Chaves Pinto depois de receberem um alerta do Conselho do Controle de Atividades Financeiras, o COAF, sobre os saques em espécie considerados elevados. A Polícia Federal identificou que as retiradas em dinheiro ocorriam pouco tempo depois do recebimento de recursos provenientes de contratos públicos, o que, segundo os investigadores, pode indicar práticas de lavagem de dinheiro. A Polícia Federal apura a suspeita de que o suplente de Alcolumbre seja um dos líderes de uma organização criminosa investigada por conluio e simulação de competitividade em licitações no DENIT, no Amapá. Aí eu vou trazer direto da timeline nos Estados Unidos o Alan dos Santos, que vai comentar aí a respeito dessa situação para você que está aqui conectado, ligado no nosso programa.
onde você estiver com a gente. Beleza? Vamos aqui na tela do Abordo Notícias no Ar. Muito bem, pessoal. E a República da Mochila. Eu quero mostrar para vocês agora o que é a República da Mochila no Brasil. Essa república, rapaz, eu vou te falar, é um negócio meio doido. Você tá sabendo da República da Mochila, Ramage? A República da Mochila é a seguinte: a Polícia Federal flagrou segundo suplente de Alcolumbre sacando R$350 mil. Sacando R$350 mil durante a investigação sobre desvios no DENIT. Tá aqui a foto do camaradinha que foi pego no pulo do gato. O Brasil é um país curioso. Em certas democracias, escândalos políticos começam com documentos sofisticados, operações financeiras complexas e transferências internacionais discretas. Aqui não. Aqui começa com uma mochila. O empresário entra em um banco no Amapá, permanece 30 minutos e sai carregando 350 mil em dinheiro vivo, tá ligado? É isso mesmo, dinheiro vivo, rapaz. Não estamos falando de um personagem de filme da máfia dos anos 70. Estamos falando de um personagem muito mais brasileiro. O suplente de um senador da República. A cena foi observada pela Polícia Federal, que já investigava movimentações suspeitas detectadas pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o famoso COAF. O padrão, segundo o relatório, era quase didático. Contrato público pago, saque em dinheiro, dinheiro desaparece. A repetição desse método teria movimentado mais de 3 milhões de reais em espécie. O curioso é que tudo isso gira em torno de contratos do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, órgão federal responsável por rodovias. Entre elas, a famosa BR-156, Estrada do Amapá, que há décadas parece ter sido projetada por um poeta surrealista. Uma obra que nunca termina, sempre precisa de mais recursos e raramente entrega resultados. Mas a parte deliciosa, realmente deliciosa dessa história toda, Ramage, no sentido político do termo, é o carro. O homem que sai do banco com 350 mil entra em uma SUV. Esse carro pertence a uma empresa cujos sócios são primos do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Posteriormente, surge a explicação clássica da política brasileira. O carro havia sido vendido antes, apenas não tinham transferido. Então o carro já tinha sido vendido antes, só não tinha sido transferido. No Brasil, carros são vendidos sem transferência. Empresas fazem saques milionários em dinheiro vivo e estradas custam fortunas sem nunca ficarem prontas. Mas tudo isso é pura coincidência, naturalmente. O senador Davi Alcolumbre afirma não ter qualquer relação com os negócios do suplente. E juridicamente pode até estar correto. O problema é que a política brasileira não funciona como um laboratório jurídico. Ela funciona como um sistema de proximidades. Suplentes não são sorteados em bingo. Eles são escolhidos a dedo. Eles fazem parte de alianças. Eles representam interesses. E às vezes, apenas às vezes, aparecem relatórios da Polícia Federal carregando mochilas com dinheiro vivo. O escândalo aqui não é o saque. O escândalo é a naturalidade. O Brasil criou um sistema político tão deformado que ninguém parece realmente surpreso quando milhões circulam em dinheiro vivo ao redor de contratos públicos. Em qualquer democracia séria, tá? Qualquer democracia séria, isso provocaria audiências parlamentares, crises institucionais e manchetes por semanas. Aqui vira apenas mais um capítulo de uma novela antiga. Uma novela em que o enredo é sempre o mesmo. Estado, contratos, influência política e dinheiro. Muito dinheiro, de preferência em espécie. Essa foi meu artigo, minha coluna, lá para a Timeline, a República da... Muito bem, já estamos de volta, não é? Presta atenção, meus queridos. E tudo isso, tá? O Davi Alcolumbre com os aliados envolvidos em esquema de corrupção até o talo, baby. Né? Você tem aquele que fez lá o esquema junto com o Banco Master, sabe onde? Na Previdência Estadual. Outros estados aí, até cidades, tá bem? Estão no esquema do Banco Master. É inacreditável, tá? É inacreditável. A gente fica aqui nas notícias nacionais, né? E eu estava dando uma olhada, porque eu vou começar um programa numa rádio e o programa vai ter uma característica mais local. Cara, cidades pequenas envolvidas em corrupção do Banco Master. Você acha que é só essa turma lá de cima? Você está redondamente enganado. Muita gente em cidades pequenas envolvidos em corrupção com Daniel Vorcaro. Aí beleza, agora aparece, veja bem, o suplente do Davi Alcolumbre, é o segundo suplente, sacando um dinheiro, 300 mil reais. Sacar 350 mil não é crime não. Mas imagina você que chamou a atenção do COAF. O modus operandi, como diz o Alan dos Santos, é sempre o mesmo. Saca o dinheiro, aliás, recebe de uma empresa, saca o dinheiro e o dinheiro some.
Aí, junto com quem ele estava? Num carro pertencente a uma empresa dos primos do Davi Alcolumbre. Entendeu até aqui? De quem é esse carro? Ah, é da empresa do João e da Maria, do João e do Paulo. Ah, o João e o Paulo é primo do senador, a qual você é suplente. Aí não tem nada a ver, não. Não tem nada a ver. O Alcolumbre não tem nada a ver com isso. E aí é a Polícia Federal, meus queridos, se aproximando do homem que tem o poder para poder colocar para rodar o impeachment de Alexandre de Moraes, o homem que tem o poder para colocar para rodar também a questão da CPMI do Banco Master. Esse é o homem que tem esse poder gigantesco na mão e que nada faz. E que nada faz. Vou repetir, nada faz. Tá? O que acontece? O querido Eduardo Girão, ele publicou um vídeo, tá bem? Falando que ele, tá? O Eduardo Girão, está pedindo que o presidente do Senado seja afastado. E a gente vai trazer agora uma reportagem lá da Oeste, que eu já vou colocar aqui na tela do Abordo Notícias para você. O senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, protocolou uma representação na Secretaria-Geral da Mesa da Presidência do Senado, pedindo o afastamento do presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre. A solicitação foi encaminhada à Secretaria porque o Conselho de Ética do Senado está inativo desde 2024 e ainda não foi instalado para o biênio de 2025 e 2026. Girão alega a suposta omissão institucional e abuso de poder nas atribuições da presidência da Casa. O senador declarou que diversos pedidos de impeachment contra ministros do Supremo estariam parados na presidência do Senado desde 2019. Entre os casos citados está o pedido de apuração sobre o Banco Master, que já teria apoio de mais de 50 parlamentares, mas ainda não foi pautado. Girão também mencionou a demora na prorrogação da CPMI do INSS, que investiga suspeitas de descontos indevidos em aposentadorias e também pensões. E para falar sobre os desdobramentos desse pedido, a gente conversa agora com o senador Eduardo Girão. Eu acho que o momento que vive o Brasil, que é dramático, e um dos corresponsáveis principais disso tudo é o presidente do Senado. Se ele tivesse tirado um dos 80 e tantos pedidos de impeachment que tem na gaveta dele, o Brasil não estaria passando por esse caos institucional. Então, nós estamos contando muito hoje, furou a bolha, né, a questão da imprensa brasileira, e desse ponto da corrupção, acordou, né, de abusos de ministros de Supremo. Então, Davi Alcolumbre, ele está com omissão em sequência, né? Assim, é algo do Senado não de hoje. A paciência se esgotou, porque a gente vem apelando, que eu fui perguntar semana passada. Isso nunca tinha acontecido, né? Basta a ditadura do judiciário que a gente vive no Brasil, caçar a palavra de um parlamentar que está perguntando uma CPMI e uma CPI que tem recorde de assinaturas, né? E que o Brasil clama por isso. Você vê o sucesso da CPMI, do INSS, revelando a roubalheira dos abusos em pensionistas, viúvas, órfãos. Graças à CPMI que jogou luz, a gente começou a ver essa sujeira. Olha, a gente está conversando com os senadores, né? Hoje mesmo, antes de viajar, já liguei. Aqui, chegando no Chile, já entramos em contato. Fica ruim, Paula, um senador, 2, 3 no máximo, cobrar, né? A gente precisa ver outros senadores da mesma forma, porque o Senado está igual a casa de mãe Joana. O que é que a gente precisa fazer? Acionar o STF é uma possibilidade. Demos entrada para o STF determinasse que Davi Alcolumbre abrisse a comissão mista de inquérito do Banco Master, né, que é do deputado Carlos Jordi, recorde de assinatura, e que ele está protelando uma sessão do Congresso Nacional. E o que me deixa muito indignado como brasileiro, na semana passada tem o Valdemar da Costa Neto, presidente de um grande partido brasileiro, o PL, nas entrelinhas numa entrevista nacional, dizendo que o Davi Alcolumbre teria aí sugerido uma troca de favor, de barganha, tipo assim, não pressiona para instalar a investigação no legislativo do Master, que a gente vota o veto da dosimetria. Ou seja, estão transformando pessoas que já estão com a vida devastada. Você viu o caso da dona Sônia, aí aqui não dá nem para você classificar isso. E igual a dona Sônia, tem mil presos políticos que estão fazendo de refém. É isso mesmo. Muito bem, meus queridos. A gente viu, né, o próprio Valdemar comentar, o senador Girão não comentou, mas o Valdemar disse nessa mesma entrevista que não tem acordo, não. Que não tem acordo. E o acordo era exatamente esse, né?
não pautar a criação da CPMI do Banco Master, e em troca o Davi Alcolumbre ia fazer a reunião dele, de boa, e aí iria ler, não iria ler a criação da CPMI, e iria colocar para votação o PL da dosimetria, que vai beneficiar Bolsonaro, muitos outros presos políticos também. Mas, meus queridos, olha o poder que essa turma tem na mão e a negociata, né? Ou seja, deixa eu explicar rapidinho que isso aqui é um pouco meio complexo. O querido Carlos Jordi, ele conseguiu as assinaturas necessárias, tanto no Senado como na Câmara, para a criação de uma CPMI do Banco Master. Ok, até aqui? Conseguiu até um pouco mais de assinaturas do que o necessário. Porém, para instalar a CPMI, é preciso a reunião do Congresso Nacional. O que é a reunião do Congresso Nacional? É uma reunião que acontece de tempo em tempo, onde junta-se Senado, Câmara dos Deputados, fazem uma reunião todo mundo junto, e ali o senador Davi Alcolumbre, ou qualquer presidente de Senado, é obrigado a ler e instaurar a CPMI. Não pega fila, basta alcançar a quantidade de assinaturas necessárias. E aí o Davi Alcolumbre não marca, o Lula vetou o PL da dosimetria, o Davi Alcolumbre não marca tal reunião, porque está com medo de marcar e aí ele ter que instaurar a CPMI do Banco Master, que pode pegar ele. Olha que Brasil louco, minha gente. E aí junta esse cara aqui, deixa eu dar um zoom aqui porque daí o assunto é outro. Junta esse cara daqui com aquele covarde do Hugo Mota. E aí o que acontece? Não querem instalar a CPMI. Por que será? Vira e mexe, os modos operantes são os mesmos. Senador da República, vou falar agora dos da direita, os que não estão envolvidos em casos de corrupção. Começou a dar um pouquinho de trabalho, Polícia Federal vai lá e dá um chacoalhão no cara. Marcos Duval recebeu a Polícia Federal, levou um baculejo no gabinete de um senador da República, coisa que aconteceu 2 vezes depois da redemocratização em 200 anos de história. O cara realmente estava envolvido em corrupção e o outro era pelo discurso, né? Era pelo uso, por fazer aquilo que o parlamentar é pago para fazer. O que o parlamentar é pago? Parlar. Parlar é o quê? Falar. E aí, o outro modus operandi. E esse senador aqui falando merda? Ou fazendo? Ou pensando em fazer? O que a gente faz com ele? Manda a Polícia Federal ver o pai, a mãe, tá? Eu conheço, gente, hoje ele é senador. À época, ele foi relator esse eu posso falar, né? Ele foi relator da ação que cassou o Eduardo Cunha. Lembra do Eduardo Cunha? Na época da Dilma, caiu a Dilma, depois caiu o Eduardo Cunha. Então, à época ele era deputado federal lá por Rondônia, o Marcos Rogério. Quando ele estava, presta atenção, hein? Quando ele estava relatando o caso do Eduardo Cunha, mandaram, aí seria ilação, né? Seria leviando da minha parte dizer que foi o Eduardo Cunha. Mandaram lá pro meu estado uns 5 detetives, reviraram a vida do cara de cabo a rabo, de cima embaixo. Não descobriram nada à época, tá? Não descobriram nada, tá bem? Aí, o que acontece? Aqui estão encontrando algumas coisas. O cara que coordenou a campanha dele, envolvido com o Banco Master. Aí, não sei se ele não quer envolver o amigo e de repente respingar nele, ou se lá no fundo ele também está envolvido. Aí Hugo Mota investigaram lá, meus queridos, aquele negócio só para instalar o PL da anistia, enquanto ele estava dizendo que iria instalar. Quando eu disse para você que ele é covarde não tem palavra. Quando ele estava dizendo que iria instalar o PL da o PL da anistia, reviraram a vida dele.
pai, mãe, vó, todo mundo, políticos velhos lá no estado da Paraíba, né? E aí encontraram uns BOzinhos lá. Só que aí, meus queridos, é como eu estava falando para você. A gente tem aqui nesse país mais ou menos uns 3 tipos de polícia federal. E eu vou discriminar aqui para você. Tá bem? A gente tem uma polícia federal que trabalha junto com o Alexandre de Moraes. A gente tem uma outra polícia federal que é mais ligada a Lula e tem aquela que realmente é independente, que quer investigar essas coisas. Aí tem hora, né, que a gente não consegue entender quando acontecem essas coisas aqui, ó. Por exemplo, isso daqui vem de qual polícia federal? De Alexandre de Moraes, que não quer que instale uma CPMI? E seria um choque no Davi para ele não instalar a CPMI? Ó, estamos chegando no seu amigo, viu? Já já a gente chega em você. Ou essa daqui é a Polícia Federal Independente? Hã? Ou essa daqui é a Polícia Federal de Lula? Que de repente, para pressionar o Davi Alcolumbre para não colocar a CPMI do Banco Master, que pega o filho do Lula, qual Polícia Federal nós estamos falando agora? Fica a pergunta no ar aí. Tá bem? Para você ligado aqui comigo, comenta 41. Vambora lá. Comenta 41 para você ajudar o nosso canal aqui, dar uma força via Pix. A gente vai dar sequência no nosso programa. Rapaz, aconteceu um negócio, tá? Agora, no começo, né, da noite de ontem para hoje, sexta-feira, né, aconteceu um negócio desse país que eu vou falar um negócio aqui para você. Vou dar um spoiler para você enquanto você pensa se manda o Pix ou não. Um jornalista independente, ele flagrou a família do Dino usando um carro oficial. Meu, você não tem noção do que aconteceu. O Alexandre de Moraes agora está investigando o jornalista que tirou foto do carro oficial, que seria para Flávio Dino, que estava sendo usado por membros da família de Flávio Dino. Nananina, não, você não entendeu errado não, talvez você está até sabendo um pouco disso, mas a gente vai comentar aqui do nosso jeitinho daqui a pouquinho. Olha que loucura nós estamos vivendo aqui no nosso país. É ou não é uma coisa de louco isso daqui? Eles vão lá e descobrem algo errado sobre o Dino. O jornalista que foi lá fazer o trabalho dele, independente se ele é independente, que eles gostam, né, de pegar a gente e chamar de blogueiro. Você sabe por quê, né? Porque quando eles chamam a gente de blogueiro e não de jornalista, o jornalista ele tem alguns benefícios. Ele pode ocultar a fonte, ele não é obrigado, ele não é obrigado a informar a fonte. Tem bastante coisas aí que protege o jornalista. E quando eles chamam a gente de blogueiro, quando eles chamam Alan dos Santos de blogueiro, estão chamando esse menino também de blogueiro, é tipo assim, deixa uma lacuna para pegarem o cara, fazerem o que quiserem fazer da vida dele. Um inferno. E eu vou comentar isso daqui a pouquinho no nosso programa. Beleza? Para você ligado aqui no nosso canal, onde você estiver, colabore com o A Bordo, traga qualquer valor aqui via Pix e abençoe o nosso canal. Eu preciso de você. Ajuda! Ei! Até agora, nada do Pix, né? Deixa me ver aqui. Até agora, não teve Pix. Presta atenção aqui no nosso canal, tá bem? Dá uma olhada aqui pra mim. Só 4 conto e já vou agradecer. Nosso querido Reginaldo Moreira dos Santos mandou 4 conto aí no Pix. Muito obrigado. Pelo menos ele ajudou, tá bem? E se você puder mandar qualquer valor aí, seja qual for o valor, eu ficaria contente em receber uma colaboração sua. Por favor, beleza? Ajuda e contribua com o nosso canal. Vamos então a essa informação bombástica aqui para você. Já vou colocar na tela. A gente vai até trocar aqui o clima, né, do programa. Deixa eu ver aqui.
sumiu o que eu quero. Aqui. Para você ligado aqui no canal A Bordo Notícias, a bomba está no ar, meus queridos, explodindo tudo. Presta atenção nisso daqui, é o puro suco de Brasil, o puro suco da ditadura da toga que nós estamos vivendo nesse país. Alexandre de Moraes autoriza busca e apreensão contra jornalista que noticiou o uso de carro oficial por família do Flávio Dino. Na decisão, o ministro diz que a Polícia Federal apura perseguição contra o magistrado do Supremo Tribunal Federal. Você não acredita não, meus queridos, no que está acontecendo aqui. Não é possível que alguém encare isso daqui com uma normalidade. O cara estava fazendo o trabalho dele, investigando essa situação, e o Alexandre de Moraes diz que a Polícia Federal está apurando uma perseguição contra o ministro. Então o jornalista sai, presta atenção, para ver o que o ministro está fazendo. Isso que aí ele está sendo acusado agora de stalk, de estar, no dito popular, né? Se eu falar para minha mãe o que é stalk, tá stalkeando a vida do ministro, minha mãe não vai nem saber o que é isso, tá bem? Mas ele é acusado de estar futricando a vida do ministro. Olha que loucura, meus queridos. Vamos aqui a reportagem da Oeste para você. A decisão do ministro ocorre depois da publicação da reportagem em que o jornalista apontou suposto uso irregular de um veículo oficial do Tribunal de Justiça do Maranhão por familiares do ministro de Flávio Dino, também do STF em São Luís, no Maranhão. Moraes ordenou a apreensão de celulares e notebook. A medida foi cumprida na terça-feira, dia 10, e a decisão atende à solicitação da Polícia Federal. Segundo as investigações, o jornalista estaria fazendo perseguição contra o ministro do STF. A Procuradoria-Geral da República se manifestou favorável à apuração. No site do jornalista, a reportagem ainda está no ar. De acordo com a apuração, o carro cedido é o custeado com recursos do Fundo Especial de Segurança dos Magistrados para fins pessoais e familiares do ministro. A apuração do site identificou que o automóvel, uma Toyota SW4 preta blindada, está sob posse do ministro e é frequentemente usado por sua esposa e filhos em deslocamentos particulares na capital maranhense, é o que afirma a publicação. Segundo o site, o tipo de veículo deveria ter o uso restrito ao presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, além de corregedores, ou reservado para apoio temporário a autoridades judiciais em missão oficial no Maranhão. Que missão oficial estaria realizando a esposa de Flávio Dino com um carro do Tribunal de Justiça, né, do Maranhão? Meu Deus do céu. E você sabe o que é mais legal em meio a tudo isso? Quer que eu te conte o que é mais da hora? Eu vou te contar agora. Jornalistas estão descobrindo que estão vivendo numa verdadeira democracia relativa, né? Uma verdadeira democracia, a mil maravilhas. Olha, eles compreendendo em que ditadura eles estão vivendo. Na tela. Um jornalista publica que parentes do ministro Flávio Dino, do Supremo, usaram um carro oficial. A Polícia Federal vai até a casa dele, apreende celulares, apreende notebook. A ordem de busca e apreensão assinada por Alexandre de Moraes. Qual é o crime imputado ao repórter? Perseguição. E as provas da perseguição? As reportagens. Ou seja, pelas regras de Dino e Moraes, apurar e publicar uma notícia
pode ser indício de prática criminosa. Só que, pelas regras da Constituição, o repórter tem o direito de publicar as informações que ele apura, mesmo que sejam sobre Dino, e ainda que estejam erradas. Sendo que, nesse caso, a informação não foi desmentida. A toga não proporciona poderes especiais, ou pelo menos não. Muito bem, então tá meio complicadinho a internet aqui, mas a gente já vai acionar aqui de novo. Não proporciona poderes especiais, ou pelo menos não deveria. Dino pode contestar o conteúdo na justiça usando o direito de resposta e as ferramentas disponíveis. Agora, mão pesada do Estado na defesa de um interesse pessoal, jamais. Olha o recado que esse caso deixa. Notícia sobre ministro do Supremo, se for a favor, ok, né? Aí pode, né? Aí pode. Se a justiça... Presta atenção. Se... vai até a casa dele, apreende celulares, apreende notebook. A ordem de... Ô, gente, é tão bom esse vídeo. Deixa eu tentar carregar ele em baixa qualidade, tá bem? A internet tá meio zoadinha hoje, tá bom? Vamos tentar colocar esse vídeo aqui inteiro, mesmo que for em baixa qualidade, pelo menos o áudio tá bom, né? Deixa eu ver aqui se vai dar certo. Se não der, não deu. Bora lá então. Olha só. A publica que parentes do ministro Flávio Dino do Supremo usaram um carro oficial. A Polícia Federal vai até a casa dele, apreende celulares, apreende notebook. A ordem de busca e apreensão assinada por Alexandre de Moraes. Qual é o crime imputado ao repórter? Perseguição. E as provas da perseguição? As reportagens. Ou seja, pelas regras de Dino e Moraes, apurar e publicar uma notícia pode ser indício de prática criminosa. Só que, pelas regras da Constituição, o repórter tem o direito de publicar as informações que ele apura, mesmo que sejam sobre Dino, e ainda que estejam erradas. Sendo que, nesse caso, a informação não foi desmentida. A toga não proporciona poderes especiais, ou pelo menos não deveria. Dino pode contestar o conteúdo na justiça usando o direito de resposta e as ferramentas disponíveis. Agora, mão pesada do Estado na defesa de um interesse pessoal, jamais. Olha o recado que esse caso deixa. Notícia sobre ministro do Supremo, se for a favor, ok. Se pisar no calo, vale uma porta arrombada. Meu Deus do céu, olha o que nós estamos vivendo, meus queridos. Calma que ainda tem novidades sobre esse caso ainda, tá bem? Olha só, aqui na tela do A Bordo, associações criticam busca e apreensão de Moraes contra a jornalista. A associação considera preocupante a decisão do ministro Alexandre de Moraes de determinar busca e apreensão na casa do jornalista maranhense. Agora, tá bem, eu já falei aqui, e vou repetir, e aliás, e vou desfalar. Sabe por quê? Porque até ontem, presta atenção, olha pra mim aqui. Até antes de ontem, nós tínhamos um bom tempo que isso não estava acontecendo no nosso Brasil. A gente viu Alexandre de Moraes receber Magnitsky, a gente viu um monte de coisa acontecendo aí. Você sabe que tem Barroso, por exemplo, deixou de ser ministro e ele não tem direito a entrar nos Estados Unidos ainda, tá? Eu ia até trazer ontem um comentário dele chorando, meio que reclamando, dizendo que agora está visitando outros lugares, mas que não vai aos Estados Unidos, porque segundo ele é o maior autor que escreve para os Estados Unidos, que escreve para as universidades, que dá palestra nas universidades e se lascou. Perdeu o visto, isso trouxe uma galera assim para dentro da caixinha. O último veículo a ser censurado aqui nesse país, nós ficamos aí, acredito eu, que uns 10 a 11 meses sem esse tipo de coisa acontecer. Mas, há exatos aí 30 dias, a timeline lá foi bloqueada aqui no Brasil. Mas, Fábio, eu ainda estou assistindo a timeline, deixa eu te explicar. Quando a justiça manda bloquear um canal no YouTube dentro do Brasil, quando você entra no canal, sabe quando você entra no canal para ver quantos vídeos tem, se tem novidade, aparece bloqueado. Se você era alguém que interage com o conteúdo, por exemplo, dava like, e eles continuam transmitindo mesmo assim, algumas pessoas aqui do Brasil recebem até notificação
do conteúdo. E é assim que eles estão tocando o barco. Caiu de 40, 35 mil para 7, 8, 10 mil pessoas no simultâneo. Mas, resumindo, meus queridos, eu até trouxe um vídeo do Paulo Figueiredo dizendo: tem um tempo que não se tem, que não estão indo de encontro com a liberdade de expressão no Brasil, que não estão perseguindo jornalistas, não sei o que. Faz tempo que eu não tenho que criar contas. Alô, Paulo Figueiredo, filho, bem-vindo ao Brasil, tá bem? Infelizmente, no dia 12, por mais que já estamos no 13, isso aconteceu ontem à noite, dia 13, dia 12. E nesse dia 13, Paulo Figueiredo e outros que dizem que está acabando a censura no Brasil, dá uma olhada nisso daqui. E eu sei que até eu, como eu disse para você, né, a gente estávamos comentando aqui que realmente Marcos Duval está com as suas redes de volta, tá todo mundo com as suas redes sociais normal. Só que agora aparece um jornalista, vai lá, descobre que o Flávio Dino tem um veículo que era para estar à disposição da Justiça, né, do Tribunal de Justiça do Maranhão, mas está sendo usado pela esposa do ministro. Ai, minha gente, olha, eu vou falar um negócio aqui para vocês. Cara, um ministro da Suprema Corte ganha 45 mil por mês. Nesse país, você ganhando 5, 6 conto por mês, às vezes 3, você consegue financiar um carrinho. E eu não sei, cara, como ministros da Suprema Corte que deveriam ser o exemplo, mano. Deveriam ser o exemplo. Aí o negócio tava lá, presta atenção, o negócio tava lá no Maranhão, ninguém tava sabendo, que o jornalista é pequeno. Foram lá, deram um baculejo no jornalista. Aqui, associações aí de mídia, de imprensa, de tudo, estão criticando a busca e apreensão do Alexandre de Moraes. Não era melhor, Flávio Dino, olha pra mim, Flavinho, não era melhor tu comprar um carrinho, uma SW4, por exemplo, que você tá usando ali blindada, deve custar, eu acho que quase 1 milhão, né? Mas compra, uma caminhonetinha de uns 200 conto, dá pra mulher usar, mano, abastece. Quando der um probleminha, né, vai lá, manda alinhar, manda trocar a suspensão. Pra que entrar numa coisa dessa? Eu não consigo entender, gente. Parece que quanto mais vantagem, melhor. Quanto mais se esbaldarem na teta do Estado, melhor. Quanto mais, melhor, não é? Ai, ai, ai. Vamos à reportagem aqui da CNN, deixa eu ver. Ah, tá. Eu tô pulando etapas aqui, tá bem? Já eu falo sobre a associação de imprensa. Presta atenção. O jornalista, o nome dele é Luiz Pablo Almeida. Ele sofreu busca e apreensão por ordem de Alexandre de Moraes e diz que o objetivo era descobrir suas fontes. E ele deu uma entrevista... Recebi um vídeo. Eita, tá muito alto que estourou meu ouvido. E ele deu uma entrevista ao SBT News, tá vendo agora? O menino já tá aparecendo aí no Brasil inteiro, o maranhense aí. Vamos lá. Eu recebi um vídeo da esposa dele no carro com o filho dele. Por se tratar de uma criança, eu não publiquei o vídeo. Como aparece aí nas imagens, eu apenas congelei a imagem do vídeo mostrando o carro saindo do local, que é onde a esposa dele, acompanhada com segurança, deixa o filho para atividade de esporte, que é uma associação, e eu apenas printei. A partir e chequei a questão da placa, de tudo, fiz a apuração jornalística através de fontes. Eu acredito que a forma como vieram fazer a busca e apreensão é para saber quem foi que me passou a informação. A questão de saber a fonte de informação. O que deixou bem claro para mim foi isso. Entendi. Em nenhum momento você também fez nenhum tipo de stalking, que é o que estão te acusando. Nenhum momento. Não entrei em contato no telefone pessoal do ministro. Não abordei ele em local nenhum para perguntar sobre isso. Eu encaminhei os questionamentos para o e-mail institucional dele. Tanto dele quanto do Tribunal de Justiça do Maranhão.
E vale ressaltar que o ministro já tem uma caminhonete à sua disposição aqui, por ter sido ex-governador do Maranhão, também custeada pelo Estado. Também uma SW4. Então ele tem 2 estruturas aqui no Maranhão cedidas para ele, do Tribunal de Justiça e do Governo do Maranhão. Jesus amado, não falei pra você quanto mais melhor? Hã? Não falei pra você quanto mais melhor? Quanto mais mamar na teta do Estado, melhor? Ai, Jesus amado. Ela deu uma mudada no visual, né? Tá mais loirinha, né? Olha ela aí. Vamos lá, na tela do Abordo Notícias, agora sim sobre a questão aí da Associação de Imprensa. A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a Associação Nacional de Editores de Revistas e a Associação Nacional de Jornais consideram preocupante a decisão do ministro Alexandre de Moraes de determinar busca e apreensão na casa desse jornalista maranhense, Luiz Pablo Conceição Almeida. A decisão foi tomada em razão de informações publicadas pelo jornalista no blog do Luiz Pablo sobre o suposto uso de veículo oficial de Tribunal de Justiça do Maranhão para a família do ministro Flávio Dino, também do STF. A atividade jornalística, independentemente do veículo e de sua linha editorial, conta com a proteção constitucional do sigilo da fonte. Qualquer medida que eventualmente viole tal garantia, diz essa nota, deve ser entendida como um ataque ao livre exercício do jornalismo. O fato de a decisão se inserir no chamado inquérito das fake news, continua essa nota que está na sua tela, que não tem objeto determinado ou prazo de duração e ainda ser aplicada a uma pessoa que não conta com prerrogativa de foro, torna ainda mais grave a situação, segue a nota. As entidades subscritas esperam a revisão da medida que viola o preceito constitucional do sigilo da fonte e a própria liberdade de imprensa. O presidente da NJ, Marcelo Resch, disse ainda, abre aspas, o eventual cometimento de crime por profissionais do jornalismo deve ser investigado e punido na forma da lei, observado o direito de defesa e o devido processo legal, mas resguardadas as prerrogativas da atividade jornalística, que existem para proteger toda a sociedade, fecha aspas. A Associação Internacional de Radiodifusão recorda que o exercício da atividade jornalística, independentemente do meio em que se realize ou sua linha editorial, encontra-se protegido por princípios constitucionais e pelos padrões internacionais de liberdade de expressão, incluindo a garantia do sigilo profissional e da proteção das fontes jornalísticas, elementos essenciais para o livre exercício do jornalismo. A associação exorta que essa medida seja revista à luz dos princípios constitucionais brasileiros e dos padrões internacionais de direitos humanos que protegem o exercício do jornalismo e a liberdade de expressão. Tá aí então, para você ligado aqui na programação do Abordo Notícias, onde você estiver com a gente, não é? Aí, enquanto a jornalista estava falando, eu entrei lá no blog, tá bem? É luispablo.com.br. E o que é que eu vou fazer agora? Eu vou dar uma mostrada aqui para você, tá bem? Lá no portal dele, tá? Deram publicidade agora pro nome dele a nível nacional, tá? Tá aí, ó. E lá, quando você já entra, tá aí, ó. Luiz Pablo, o blog mais polêmico do Maranhão. Acesse, comente, denuncie. OAB se manifesta após busca na casa de jornalista e cita a proteção constitucional ao sigilo da fonte. Vamos à nota aqui, não vou ler toda não, mas vamos só dar um bizu aqui, ver o que é que o jornalista publicou, o que a OAB disse. Não é a OAB nacional, tá? É a OAB lá do estado do Maranhão. Olha só, nota pública. A Comissão de Defesa da Liberdade de Expressão e de Imprensa da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Maranhão, acompanha as informações relativas ao cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência de jornalista maranhense, ocorrida em 10 de março de 2026, por determinação do Supremo Tribunal Federal, no âmbito de investigação que tramita sob sigilo de justiça. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ele continua fazendo o trabalho dele, nota de esclarecimento. Não tem mais alguma coisa aqui relevante, não. Mas tá aqui, ó. Após reportagem do site, STF solicita carro do Tribunal de Justiça do Maranhão para Flávio Dino.
Ei, meu Deus do céu. Deixa eu ver o que mais aqui, o trabalho do cara, né? Deixa eu ver. Tá falando lá de informações mais locais. Deixa eu ver se tem mais aqui sobre o assunto. Ele faz bem o trabalhinho dele lá, tá? Vorcaro autorizou simular assalto para quebrar dentes de jornalista. Ah, a história lá do Lauro Jardim, né? Tá aí. Muito bem, para você ligado aqui no nosso canal, e sejam bem-vindos. Muito obrigado mesmo pela sua moral maravilhosa aqui nesse canal, beleza? Não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações, levar o nosso conteúdo para frente e ajudar o Abordo Notícias com um Pix de qualquer valor. Você dá uma moral aqui para o nosso canal, beleza? Esse é o senador Flávio Bolsonaro. Desculpa, senador não, deputado, né? Deputado caçado Eduardo Bolsonaro, nosso eterno deputado, comentando sobre o assunto, a censura voltou para o Brasil ou continua, né? Bombando aqui. Cadê? Aconteceria. Pessoal, chegou o dia em que tudo aquilo que a gente alertou aconteceria. A mesma imprensa que outrora batia palma para a perseguição do Moraes, porque na verdade ele estava perseguindo era o pessoal da direita, agora vai querer entoar o mesmo, né, princípio que nós sempre falamos, de liberdade de expressão, de liberdade de imprensa. Mas isso não vai acontecer por conta de um ato voluntário do pessoal da imprensa, não por uma convicção moral, mas sim por uma circunstância factual. É porque hoje, um jornalista de nome Luiz Pablo recebeu a visita da Polícia Federal do Moraes, tal qual o Alan dos Santos recebeu, tal qual ele queria fazer com o Rodrigo Constantino, com o Paulo Figueiredo, com tanta gente, até mesmo comigo, mas eu não sou da imprensa, né? Então, hoje, a grande imprensa vai entender que não era sobre palavrões, era sobre controle de narrativa e esmagar a sua liberdade. Tamo junto, conte conosco pela liberdade. Pessoal, chegou o dia. Presta atenção, tá aí. A gente está vendo a imprensa tomando posições sobre as coisas que estão acontecendo no nosso país aqui. Vocês estão vendo? Banco Master. Acredito eu que mexer com a imprensa nesse momento vai ser meio bala, né? Só que presta atenção. Há um tempo atrás, sabe o que eles iriam dizer? Sabe? Jornalista ataca ministro do Supremo Tribunal Federal. Lembra disso? Até não é um passado distante, não. Você viu todo mundo falando ali, ó. Todo mundo. Deixa eu ver aqui quem eu utilizei aqui para trazer para você sobre o assunto, ó. Foi CNN, Band, Globo News. Foram esses que eu usei aqui. Tem Oeste, que daí é um veículo tradicional, né? Um veículo tradicional, não, um veículo conservador, de direita, né? Dizem, né? Se fosse num passado distante, sabe o que eles iriam comentar? Justiça faz operação a jornalista que estava atacando o ministro da Suprema Corte. Era desse jeito. Mais ou menos assim. Moraes autoriza a operação contra blogueiro que estava atacando o ministro Flávio Dino. Desse jeito. Vou repetir. Há uns dias atrás, a imprensa estaria dando essa notícia como esse jornalista, chamando ele de blogueiro, dizendo que ele estaria perseguindo o ministro da Suprema Corte. É desse jeito que esses estariam dando essa notícia há uns meses atrás. Só que agora, meus queridos, o que acontece? A casaca virou. O que eles viram nesses dias? Gilmar Mendes indo para cima, explodindo contra a mídia brasileira, dizendo que se um ET chegasse aqui, ia haver uma imprensa atacando o STF. O que a gente tinha que dizer para esse ET que chegasse aqui e tivesse desatualizado, né? O ETs, aqui nós temos ministros da Suprema Corte blindando empresários,
blindando, tá bem? Uns aos outros. Nós temos ministros da Suprema Corte que a esposa tem contrato de 100 e poucos milhões, 130 milhões, já recebeu 120 pelo período que ela trabalhou. Tá bom? Os ETs que o Gilmar Mendes citou. Desse jeito. Para você ligado aqui no canal Aborto Notícias, onde você estiver, sejam bem-vindos, tá bem? Que bom que a imprensa acordou. Não tô brincando não, eu vou repetir porque isso aqui é indignação, tá bom? É indignação. Há uns meses atrás, a imprensa estaria dando essa mesma notícia. Alexandre de Moraes determina a busca e apreensão contra blogueiro que estaria stalkeando ministro da Suprema Corte, que estaria fazendo perseguição contra ministro da Suprema Corte. É desse jeito que a imprensa estaria noticiando isso alguns dias atrás. Que bom que acordaram. Que bom que acordaram. Pau que dá em Chico, uma hora vai dar em Francisco. Falei pra caramba isso daqui. O que eu mais falei nesses últimos 4 anos, quase 4 anos. Pau que dá em Chico, uma hora vai dar em Francisco. Pau que hoje bate em Chico sendo de direita, amanhã vai bater em Francisco sendo de esquerda. Vocês que enchiam a boca para dizer que Alan dos Santos é blogueiro, Oswaldo Eustáquio é blogueiro, que enchiam a boca para dizer que a Rádio Auriverde é uma rádio partidária, porque é desse jeito que eles tratam a mídia alternativa, a mídia conservadora. Ainda dá tempo, né? Estão acordando. Graças a Deus. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência. Você que sintoniza o nosso canal, você que está aqui nos acompanhando, sejam bem-vindos. Obrigado pela sua audiência maravilhosa nesse canal. Obrigado a cada um que se achega, sintoniza e curte aqui o nosso programa. Estamos felizes, contentes e de bem com a vida em receber você aqui, tá bom? Pessoal, deixa eu falar um negócio aqui para você. Nós estamos aqui no ar há algumas horas, não é? E nós tivemos pouca colaboração. Eu sei, a galera fica atento aí ao programa, mas seria importante você ajudar aqui o nosso canal. Agradecer a minha querida Elaine Nana, mandou 22. Valeu, Elaine! Agradecer ao meu querido Edson Silva, mandou 10. E o nosso querido Reginaldo Moreira mandou 4. Valeu, muito obrigado, que Deus abençoe. Gente, se você puder ajudar esse canal, nós estamos precisando da sua ajuda. Qualquer valor que você mandar aqui vai fortalecer o nosso canal, tá bem? Jornalismo independente, sujeito a passar por essas coisas aí que esse cidadão aí do Maranhão, esse jornalista, passou e está passando, tá bem? E tudo que nós fazemos aqui, meus queridos, é contando com a sua colaboração. E se você puder ajudar, se você puder abençoar o nosso canal, o que eu peço para você encarecidamente de uma certa forma, pensar com carinho a respeito disso, porque realmente dá um trabalho danado para vir aqui fazer os programas. Quem está mais perto do canal sabe do meu esforço, sabe como é estar aqui. Eu confesso para vocês que é uma luta constante, tá bem? É uma luta constante, tá? Estar aqui. Não é fácil dormir 2, 3 horas da manhã, no outro dia, né, você tem que acordar cedo, não dá para dormir até às 10, de jeito nenhum, e ter que produzir conteúdo para entrar à tarde. Aí você mal termina aquele conteúdo, você já está preocupado com o que está acontecendo no STF, o que está acontecendo no Congresso, o que está acontecendo na política brasileira, e daqui a pouco já é a hora de entrar no ar de novo, ao vivo, gravado, enfim, gravado ou ao vivo. Eu sento aqui nessa cadeirinha, de frente para esse microfone e essa câmera, pelo menos 3 vezes ao dia, e você pode ver, não tem da minha parte, e eu tenho orgulho de dizer isso, tá bem? Não tem falta de trabalho aqui. Aqui, meu irmão, não tem, tá bem? Aqui não tem esse negócio de, vou ver tal coisa, porque eu saí cedo de casa e ia chegar na live e não deu tempo. Aqui não tem isso, não.
aqui o tempo todo trabalhando para poder manter esse canal no ar. Então, por favor, se você por um acaso puder ajudar o nosso programa, é o que eu peço para você encarecidamente, agradecendo aos amigos e amigas aí que, de uma certa forma, estão nos ajudando e colaborando aqui com o nosso programa. Não esqueça, a gente precisa de você. Então, por favor, chega junto aí e esteja abençoando aqui o nosso canal. Comenta aí o nome da sua cidade, pra gente mandar um beijão especial para você que sintoniza o A Bordo Notícias. onze 952753898. Bora lá dar uma força pra gente e trazer um recurso aí abençoador a esse canal. Preciso da sua força, da moral aí que você dá pro meu programa. Isso é muito importante. Faça isso, ajuda, por favor. É muito bom ter você aqui comigo, tá? Melhor ainda se você puder ajudar. Se não puder, a amizade é a mesma. A gente continua se falando por aqui. Minha querida Edneia dos Santos, São Paulo, capital. Elaine Nana, São José dos Campos. Alô, Elaine. Já sabe onde o Alexandre tem 2 casas aí? Você sabe, né? Alô, canal do Pinico, Jundiaí, terra da uva. Ô Pinico, alô doutor DJ Dourados, Mato Grosso do Sul, alô Dourados, grande abraço para essa galera aí de Dourados no Mato Grosso do Sul nos acompanhando, e você também aqui na sintonia do nosso programa, nos acompanhando onde você estiver com a gente. Alô, meu querido Marcos Félix Maceió, tudo bem? Grande abraço para você. Alô, Rio Verde, Goiás, a terra do agro. Alô, Getúlio. Grande abraço, Getúlio. Deus abençoe sua vida, meu querido. Obrigado por tudo, por estar sempre com a gente. Nós já estamos partindo aqui para o finalmente, tá bem? Se você puder ajudar, por favor, faça isso, beleza? É importante essa sua colaboração. É o que eu peço, por favor, ajude, colabore aqui com o canal, beleza? 11 95275 3898. Simbora lá, minha gente, dá essa moral aqui pro canal. Alô, meu querido Edson Silva. Alô, Edson Silva. Manaus, Amazonas. Alô, Edson. Aquele bom dia todo especial para você, meu querido Edson. Valeu, obrigado, tá? Se inscreva, ative as notificações. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho